Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel. A gente está aqui em mais um Easy Talks e hoje a gente vai falar o que que é OKR, né? Explicar um pouco por que utilizar, por que que elas foram criadas e quais os seus benefícios, beleza? Vamos começar. Primeiro, a gente precisa entender de onde ele surgiu, né? Os OKRs foram criados na década de 90 pelo Andrew S. Groove. Esse cara, ele era o CEO da Intel na época. É um cara muito foda da época. Ele meio que citou vários e criou vários padrões de gestão de tecnologia. Muita coisa que a gente utiliza hoje foi criado por ele. Então eu recomendo demais, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre gestão, sobre OKRs mesmo, ler um pouco o livro dele que eu vou citar também. E ele foi um cara que ele criou o One-on-One, pra vocês terem uma ideia. Ele foi criou as reuniões one-on-one, ele foi criou esses princípios de gestão libertária, tudo isso, beleza? É, né, na época que ele criou, nem todo mundo utilizava, não estava tão na moda. O OKR se popularizou de fato quando o Google começou a utilizar lá em 99. O Google ainda tinha essa cara feia aí, ele tinha acabado de ser criado, eles estavam mais ou menos em 40 pessoas, e aí eles começaram a ver que tinha alguns problemas de comunicação, esse tipo de coisa, de falta de organização do time, e aí eles decidiram por optar a utilização do OKR. Hoje, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar do que é o OKR, né? Pelo menos uma ideia do que é, e já é utilizado por centenas de empresas, desde Nubank, OLX, enfim, uma porrada de galera. Voltando um pouquinho para esse cara, eu recomendo demais a leitura desse livro, que é o High Output Management. Ele só tem em inglês, infelizmente, mas é um livro muito foda, que explica tudo como o cara criou o problema da Intel, quando a Intel estava com a Intel passou por um problema que ela teve que mudar de modelo de negócio quando ela estava muito grande. Eles focavam num negócio que a China começou a produzir, né? E eles começaram a perder muito mercado, muito mercado. Foi aí que eles mudaram para ver para ser o que a Intel é hoje, para produzir processador, enfim. É bem legal. Então recomendo bastante. Então, esse aqui foi o jeito que. Isso aqui é um pouco da história dos OKRs, tá? Por que ele foi criado, quando ele foi criado. Agora eu vou entrar um pouco no porquê utilizar eles, tá? Uma frase bem interessante que o pessoal fala que as empresas elas têm tecnologias do século XXI, elas têm processo do século XX e gestão do século XIX. Então, a gente tem uma tecnologia de ponta, usa, sei lá, o JavaScript, usa o microserviços, aí tem um processo baseado em Six Sigma, que foi lá do século XX, ou um PMI, o PMBOK, e a gestão é totalmente microgerencial, enfim, um monte de coisa que era lá do século XIX. Então, quando a gestão foi criada, ela não foi pensada em. Ela não foi criada para dar liberdade para as pessoas e nem para ter empresas inovadoras. Ela foi criada para tirar o pessoal do campo, que trabalhava no campo, para fazer coisas repetíveis, que é bastante o pessoal que conhece que assistiu esse filme, esse é o reflexo do que aconteceu na época, tempos modernos, né, que foi a Revolução Industrial. Então, esse pessoal que trabalhava, ele estava acostumado com o trabalho manual e eles tinham que produzir coisas em escala. Essas camisetas, tudo que a gente está vestindo hoje aqui, mesa, cadeira, monitor, até o próprio computador, só é possível por conta dessa revolução. Só é possível porque tem produção em escala. Então, a gestão ela foi criada lá no século XIX, né, no século XVIII para XIX, e foi criada para controlar as pessoas, não para deixar as organizações inovadoras. Eles não pensavam em deixar ninguém inovador. Eles queriam, na verdade, de fato, fazer as pessoas ficarem apertando parafuso lá em grande escala, que é o que a gente vive, que a China vive um pouco hoje. Então, o problema as empresas ainda utilizam como base essa gestão do século XIX para tocar seus processos e seus projetos de tecnologia ou de inovação no geral. E aí, como vocês podem imaginar, não vai funcionar. Né? Outro problema muito grande é que a gestão, hoje, ela tem três pilares, tá? A maioria das pessoas, ela só enxerga... A maioria das pessoas não. As grandes escolas de gestão, de administração, elas enxergam apenas um pilar, que é o pilar da execução. O pilar da execução é onde a gente não pode ter variância. Por exemplo, a gente tem que entregar 10 barris de petróleo. O barril de petróleo ele não pode ter nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Ou, sei lá, 10 caixas de sapatos. Ele não pode ter
nenhum problema. Então a variância, nesse caso, ela é ruim. Isso não pode ter nenhum tipo de variação. Então a gente precisa de execução. Aí entra nesse caso aqui de novo. Repetível e escalável. Repetível, desculpa. Então tem que estar um monte de gente apertando um monte de parafuso ali para ter um processo altamente repetível. O problema é, não existe só um modelo de gestão, não existe só um domínio de gestão. Existem outros dois que a galera esquece muito, que é o domínio da experimentação e o domínio da exploração. O domínio da experimentação é onde a gente tem a taxa de sucesso, ela é bem menor do que a execução. A gente não precisa ter 100% de acerto, muito pelo contrário. Que é, por exemplo, o domínio de um software. A gente não precisa entregar 100 tarefas, a gente precisa entregar algumas tarefas e que algumas delas vão dar resultado. O melhor exemplo desse caso, eu acredito, seja o capital de risco. As empresas de capital de risco, elas não investem numa empresa só. Elas investem em centenas de empresas. Uma delas pode se tornar o Facebook, o Instagram. Então, eles vão pouquinho. No final, uma deu certo. É o ramo da experimentação. E outro domínio é o domínio da exploração. O domínio da exploração é que a gente não faz ideia do que a gente vai fazer. Por exemplo, a Tesla faz muito isso. Está no domínio da exploração. No domínio da exploração a gente não tem ideia, então a chance de resultado é muito mínima. Porém, se der certo, os ganhos são muito maiores do que os outros domínios da gestão. Nesses dois casos aqui, todo o valor ele vem da variância. Se a gente continuar executando, por exemplo, no caso da experimentação, se a gente investir na mesma startup sempre, ou no mesmo negócio, enfim, a gente não vai ter valor, porque a chance de ter resultado é menor. A gente precisa experimentar outras. Software é a mesma coisa. Se a gente criar valor com base no que a gente está acreditando e não nas que o público-alvo acredita, a gente não entrega valor. Exploração mais ainda. Se a gente tentar sempre da mesma maneira, se a gente continuar fazendo carros movidos a gasolina, a gente não vai ter valor. O valor vem do fazer diferente, do fazer um carro elétrico, por exemplo, que é o ramo da exploração. Então, o maior problema é que as empresas elas ainda observam só o lado da execução. A maioria das pessoas elas são cobradas por execução, não cobradas pelos outros domínios, independente do domínio que ela está trabalhando de fato. Então, hoje as empresas a gente pode falar que elas têm duas estruturas, né? Dentro de uma empresa, pode ser desde uma empresa pequena ou uma empresa grande, uma empresa gigante. Uma empresa pequena, a questão é que o planejamento estratégico está junto com a operação. Então, a mesma pessoa que está planejando está executando. Beleza, uma startup, está começando. Agora, uma empresa começa a ter mais de, 20, 30 funcionários, você começa a ter que ter um planejamento estratégico feito por algumas pessoas e as outras pessoas são responsáveis por executar essa tarefa. O grande problema é, na maioria das empresas, a gente tem um planejamento estratégico focado no século XIX. Então, a gente tem um planejamento anual, a gente não tem um planejamento trimestral, não tem um planejamento mensal. A gente tem uma estrutura top-down, que a diretoria estabelece o que vai ser entregue, e aí as pessoas têm que executar. E apostas longas e ciclos de feedback praticamente infinito. Então, não sei se vocês já viram, muito provavelmente já viram, empresas gigantes que falam, beleza, a nossa meta é fazer X e só passa para o resto e a operação tem que se virar para atender. Não é um planejamento bottom-up, né? Então, e é um planejamento anual. Então, beleza. Eu quero fazer um software, meu planejamento no anual, meu planejamento é anual e o CEO lá definiu a meta. Aí chega pro time de tecnologia. Vamos fazer Scrum, vamos utilizar Scrum, vamos utilizar Kanban, vamos fazer teste AB, porque a gente precisa testar um monte de coisa, a gente precisa entregar valor. Qual que é o problema? Só por essa imagem a gente consegue perceber. As duas áreas não estão se conversando. Não adianta nada a gente fazer teste AB se a gente tem um planejamento anual, se a gente tem uma meta top-down. A gente fica testando cor de botão, a gente fica testando usabilidade de projeto, só que a gente não testa o modelo de negócio. Então, qual que é a chance do negócio falir, né? É por causa do botão com cor errada ou porque o planejamento foi feito errado? Porque o planejamento foi feito errado. A gente cria uma ilusão de que a gente entregar com o Kanban a cada 2 semanas, ou com o Scrum fazer sprint de 2 semanas, vai mudar alguma coisa do planejamento anual de uma empresa de, por exemplo, 10 mil funcionários. Não vai mudar, cara. Infelizmente não vai mudar nada. Então as duas áreas não se conversam. A diretoria planeja
a operação executa, contrata um cara de, sei lá, de cultura de startup, coloca para dentro da equipe de tecnologia, contrata um Scrum Master e fala, beleza, agora a gente vai entregar em 2 semanas, agora a gente vai começar a gerar valor. Não vai. Infelizmente não vai. Você vai estar se enganando, né? Aí, uma frase muito legal que eu peguei é que se você está usando o seu time de tecnologia para só codar, só para desenvolver código, você está obtendo apenas metade do valor do seu time, tá? Por quê? Hoje, os times de tecnologia são criados para entregar funcionalidades e não para gerar valor. Eu vou fazer uma reflexão aqui que é bem interessante, quem define uma funcionalidade que você está desenvolvendo gera valor para alguém? É o seu PO, geralmente é o seu PM ou você mesmo, é alguém que é dono do produto, tá? Mas como você sabe que esse cara realmente sabe o que ele está fazendo, né? Como que isso é medido? Quais são as métricas, né? Outro ponto muito importante a gente é medido por entregar funcionalidade, por entregar tarefas e não por gerar resultado. No Brasil ainda, a gente não é nem medido. Se eu for fazer a pergunta para vocês o que é medido no trabalho de vocês? Por que vocês são medidos? A maioria não sabe responder. Se é medido por resultado, se é medido por quantas tarefas entrega no mês. Então, esse é um problema um pouco do Brasil. No mundo ainda, a medição de qualidade ainda é feita por entrega de funcionalidade. Muito PO fala, pô, mas entregamos 10 funcionalidades a menos do que no mês passado. 5 funcionalidades a mais, entregamos 150% da sprint. Tá, mas o que isso significa? Essas funcionalidades de fato estão gerando valor? Estão fazendo alguma coisa? Né? Estão contribuindo para o seu produto? Né? Esse é o problema. Então, uma coisa uma coisa legal que alguns times de tecnologia fazem, alguns pouquíssimos times de tecnologia fazem, no final hoje o Kanban simples, vamos supor, tem a to do, doing, em QA e done. Beleza. O done é definido pelo PO, né? Tem critérios de aceite, lá se a gente for pegar o Scrum, tem critérios de aceite. Tem que ter testado, enfim, tem que ter feito teste unitário, qualquer coisa que seja. Ainda assim, você não sabe se aquilo está gerando valor de fato para alguém, né? Você só está sabendo se gera valor de fato para o seu gerente, para o seu coordenador, para o seu CEO. E ele não sabe se está gerando valor de fato para o cliente final. Então, o que algumas empresas estão fazendo é colocar uma coluna de validação antes do dano. Então, o cara vai lá, ele desenvolve e ele é responsável por medir se aquela feature entrega valor ou não, tá? Então, por exemplo, eu tenho um banco, uma fintech, e eu preciso colocar, e o PO veio com uma ideia de colocar uma funcionalidade de cashback. Porque ele acha que vai ser bom e ele quer fazer. Beleza. Um time normal vai lá, começa uma tarefa, especifica, desenvolve, testa, entrega o PO. Ok. Acabou aí. Foi entregar, nós temos cashback. Legal. Mas e aí, quem usa? O que essas empresas estão fazendo coloca uma etapa antes do done, do tipo, quem está usando, essa funcionalidade realmente está sendo utilizada, ela está gerando valor, e ela realmente agregou para o produto final. Só aí, se ela passar nesse critério de validação, que é um critério definido por você, porém medido com o seu cliente final. Se ela passar nesse critério, ela vai para o dano. Se ela não passar, tira do produto. Eu fui numa palestra, vai fazer acho que uns 4 anos já, 5 anos, que tinha um time no Brasil fazendo isso, que acho que era Kecanto, se eu não me engano, e eles faziam isso e eles tiravam, o próprio desenvolvedor era responsável por medir aquela funcionalidade. Então, fez a funcionalidade de cashback, ele mesmo media, e se não funcionasse, ele tirava aquela funcionalidade do produto. Pronto, ninguém ia ver, talvez chegava para alguns beta testers, aí já tirava, ou mandava para todo mundo e tirava. Então, senão você deixa um produto cheio de funcionalidade que ninguém usa, que é o que a gente conhece muito, que mais tem no Brasil. Tá? Então isso é bem legal. Se você começa a enxergar se de fato você está entregando valor e não entregando funcionalidade. Beleza? Tá, mas fora essa parte do Kanban, como fazer isso nessa parte de planejamento estratégico, né? Como fazer conversar a agilidade da operação com a agilidade do planejamento estratégico. E aí que entra os OKRs, tá? OKRs é uma maneira
ágil da gente definir meta bottom-up e top-down junto. Então, em conjunto com o time, você estabelece uma meta e você tem seus resultados chaves. Então, essa meta ela é trimestral, ela não é anual. Então, você tem um ciclo menor para colher resultado, muito menor do que um ano. Né? Então, você consegue iterar sobre esses trimestres e entender de fato se o seu negócio está crescendo ou está depreciando. Tá? Então, é muito melhor do que você colher o resultado só no final do ano. Além de que você tem um planejamento estratégico, por exemplo, crescer, ano que vem a gente quer crescer 300%. Todos os OKRs de todas as áreas, de todo mundo, é baseado nesse planejamento estratégico. Então, com isso, você consegue ver se você está todo mundo caminhando para o mesmo caminho. Porque senão, o que acontece muito em empresas é, por exemplo, o planejamento do financeiro é diminuir custo e o planejamento do marketing é aumentar investimento em marketing. Aí como é que acontece? O que acontece? Vai ter uma briga entre os departamentos para ver quem que vai ganhar, vai disputar o braço de ferro para ver quem que vai ganhar essa briga e aonde vai realmente a diretoria vai apoiar. Ou seja, ninguém sabe para onde a empresa está caminhando, né? Enquanto um está querendo reduzir, outro está querendo aumentar custo. Nesse caso, a gente, como todo mundo faz parte, evita esses atritos. Então, se a gente tem que crescer 300% ao ano, a gente vai ter que investir, naturalmente. Tá? Então, o planejamento financeiro talvez seja manter o orçamento, esse tipo de coisa, não algo que contradiz uma meta de outra pessoa, de outro departamento. Tá? Então tem as metas para a meta geral, né, que é o objetivo geral, que é o que eu falei que é a planejamento estratégico, e são as metas por departamento, depois as metas por individualizadas. Então cada pessoa pode ser responsável por um OKR próprio. Nesse caso aqui, eu vou usar um bem mais simples, que é, por exemplo, o objetivo de ter uma experiência de cliente incrível e os key results. O objetivo, ele é algo mais lúdico. Ele é algo que tem que engaja as pessoas, algo que desafia as pessoas, mas ao mesmo tempo que seja pé no chão, não é algo que você consiga fazer. É desafiador, porém realista, tá? E o key result é como a gente vai entregar esse objetivo. Então, por exemplo, eu quero ter uma experiência de cliente incrível. Beleza. Quais são os resultados que a gente tem que atingir para a gente ter esse objetivo como ok, ter atingido esse objetivo? Então, a gente tem que ter um NPS acima de X%, por exemplo. NPS, para quem não conhece, é aquela métrica, é a métrica principal para toda startup, que é o Net Promotion Score. Vocês devem ter recebido já isso, tipo, do marketplace ou de um produto que vocês compraram, que é o quanto você recomenda a empresa X para seus familiares e amigos, de 0 a 10. Isso aí gera uma métrica que a gente chama de NPS. Então, ter um NPS acima de X, legal. Significa que se a gente tiver um NPS de, por exemplo, 90%, 70%, a gente está caminhando para ter uma experiência de cliente incrível. Legal. Outro key result é aumentar o LTV para Y vezes maior que o CAC. Beleza, também significa que a gente está aumentando o nosso tempo de retenção de cliente. Um cliente, por exemplo, que assina o Netflix, ele fica em média 1 ano. E a mensalidade custa, por exemplo, R$30. Então, o LTV é 30 vezes 12. Tá? E o CAC é o custo de aquisição de cliente. Então, a gente tem um LTV 3 vezes maior que o CAC. Significa que o cara está ficando mais tempo com a gente. Então, isso é um sinal de ter uma experiência de cliente incrível também. E outro é manter o CAC em Z, por exemplo. O significa que o nosso custo de aquisição de cliente está estável. Porque não adianta nada também a gente gastar, sei lá, R$1 milhão para ter 1 milhão de clientes, R$1 milhão em vendas. Não adianta nada, a gente está no 0 a 0. Era mais fácil não ter vendido nada. Tá? Então, por que tem que ter geralmente de 3 a 5 key results? Para você não ter, para você não poder maquiar o objetivo. Por exemplo, eu poderia forçar o NPS sendo que o LTV está baixo, entendeu? Ou o CAC, ou aumentar o LTV e aumentar o CAC consequentemente. Então, você tem que ter métricas que elas cercam o resultado para não ter problema, para não quebrar alguma coisa da empresa. Então, como eu disse, o objetivo esse aqui é a parte objetiva, que você queira atingir de modo claro, inspirador e memorável. Todo mundo tem que lembrar do objetivo, é uma coisa que vai reger a empresa durante o trimestre, e assim sucessivamente. E a parte de Key Result você tem que ser o resultado que comprova o objetivo. Então,
Tem que ser quantitativo, mensurável e desafiador, e tem que ser de 2 a 5 por objetivo. Essa é geralmente a fórmula que a gente utiliza. Um ponto muito importante que muita gente confunde e é natural é confundir atividade com resultado-chave. Por exemplo, ter um NPS acima de X% requer uma série de atividades que a gente tem que fazer. Vamos supor que a Easy tem um NPS de 50% e o nosso resultado-chave é ter um NPS de 70%. Então, para isso a gente vai ter que, por exemplo, melhorar a contratação de profissionais, melhorar o fit com as vagas, melhorar o nível de satisfação do desenvolvedor. Tudo isso são atividades para ter um key result. O que mais acontece é melhorar a qualidade do fit com a vaga, está aqui no key result. Então as pessoas confundem essas duas coisas. É normal. Um exercício que eu faço que eu acho que é interessante é, quando você coloca uma atividade aqui, por engano, pense assim, por que você colocou essa atividade? Você quer atingir o que quando você coloca essa atividade? Ah, eu coloquei que eu quero contratar 2 desenvolvedores. Tá, isso é uma atividade, mas por que você quer contratar 2 desenvolvedores? Ah, porque eu quero entregar 2 vezes mais resultado para o meu cliente. Beleza. E como que você metrifica esse resultado? Ah, porque eu quero, sei lá, eu quero aumentar meu NPS. Beleza, legal. Aí você tem um resultado, aí você acha o seu resultado. Entendeu? É mais ou menos isso. Bom, pessoal, é isso. É bem simples, na verdade, eu dei bem resumidamente. Tem uma palestra acho que é do Paulo, se eu não me engano, que ele é um cara muito fera de OKR, ele é consultor de OKR, que eu me baseei bastante nessa palestra, eu vi alguns dias atrás, achei bem legal. A gente vai deixar o link nos comentários, na descrição do vídeo, para vocês olharem lá. Ele explica bem, ele explica como ele aplica nas empresas, tem uma parte de dúvidas também. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, acho interessante. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar notificações e deixar seu like. Valeu!